Maravilha, né? Mais uma live. Segunda-feira, hoje, em Tatuí, estado de São Paulo, dia 3 de julho de 2023, uma noite fria aqui em Tatuí. O dia estava quente, gostoso, mas a tardezinha foi esfriando e agora está bem frio. Mas aqui estou para fazer mais uma live no nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer boa noite. São 19 horas e 33 minutinhos em Tatuí. E que a paz de Deus, que excede, ultrapassa a todo entendimento, esteja aí com você. Rosana Souza acabou de entrar. Esteja com você que vai entrar ainda, com outros que vão assistir depois. Esteja comigo aqui, esteja com as minhas filhas lá no lar delas, meus genros, meus netos, minha bisnetinha. E que esteja com todos a paz de Deus que excede a todo entendimento. Senhor, eu sou grata a Ti por este segundo dia da semana, Pai, pelo dia que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos orientou, preparou o nosso pão de cada dia, não nos faltou paz, não nos faltou alegria, não nos faltou nada, Senhor. Mais um dia vencido, no nome de Jesus Cristo. E mais uma noite para dormirmos e para descansarmos o nosso corpo físico, a nossa mente. Ó Deus, nós te agradecemos já por esta noite. Que seja uma noite de descanso, uma noite, Senhor, de revelações do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a todos que entraram, que estão entrando, que entrarão e que após, Pai, terminar esta live, assistirão esta live da irmã Lisete, no dia 3 de julho de 2023. Pai, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos, o que, Deus? Alegres, ó Deus da minha alma, ó Deus da minha vida, ó Deus, Alamanaia, que é o meu pastor e nada tem nos deixado faltar. Deus da minha vida. E é por isso que eu estou aqui, amados, Cátia Regina. Eu estou aqui mais um dia para falar deste poder de Deus, deste imenso carinho que Deus tem por nós, por nos livrar de males, de tantos malefícios que nesta terra existe, mas Deus sempre nos guardando. Jesus sempre nos acobertando com o sangue dele, Vilma Pereira. Jesus sempre ali intercedendo pela nossa vida, porque o único e exclusivo e genuíno Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele é o genuíno intercessor nosso aqui da terra para Deus lá no céu. Jesus é o nosso único, genuíno, verdadeiro, não há outro, intercessor. Ninguém, isso a Bíblia é quem me diz. E a Bíblia, para mim, é a minha vida. Eu como esse alimento e quero ser fortalecida por este alimento que se chama Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. E ele intercedeu hoje por nós. Você falou com Deus hoje? E depois no final da oração você disse: Deus, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Ele correu até Deus e falou. A Mariquinha falou comigo, a Joaninha falou comigo,
o Benedito falou comigo, olha Deus, eles estão precisando disto e mais aquilo. Jesus intercede por nós, pecadores da terra aqui, levando o nosso pedido até Deus. Então eu gosto de explicar muito a palavra de Deus. Não sei tudo. Não, eu não sou expert na Bíblia. Eu sou ainda uma aprendiz. Mas o que eu já aprendi com o Espírito Santo, eu gosto de passar para frente, para poder proclamar as verdades eternas, para poder proclamar as promessas que Deus tem em nossas vidas. É por isso que eu estou aqui na frente desta telinha, né? Onde o mundo pode me ver, o mundo pode acionar a minha live e ouvir, assistir e degustar no sentido espiritual. Amém, amados? Vamos louvar a Deus com um hino sacro, para que o nome de Deus seja louvado. E a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Louvores sacros, louvores que falam, glorificam, exaltam, chamam o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outro tipo de música pode até ser uma melodia linda. Outras melodias trazem tanta lembranças que às vezes nem é bom nós escutarmos, que mexe, não é bom, o que não faz bem, foge. Mas os hinos para Deus, sim, os hinos, louvores sacros, melodias sacras, melodias que enaltecem, que dignificam o nome de Deus. Essas sim, Deus habita quando estamos ouvindo, colocamos para tocar aquele hino, Deus está ali naquele local para receber o nosso louvor. Amém? Um beijo ungido e que a unção de Deus quebre todo o jugo que está na tua vida, na tua família, dentro do teu lar. Receba aí a libertação no nome de Jesus. É pela fé. E quando nós determinamos, tome posse, porque Deus bate o carimbo e diz, eu vou te dar a paz. Eu vou te dar esta parte que tu estás me pedindo. Creia, é pela fé. É pela fé. É crer e receber. Amém, amados? Vamos lá louvar a Deus? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Só estou esperando ali, isso aí. Pulou os anúncios, agora vamos. Glória a Deus. Eu amo irmãs Falavinha. Mateus e Essen já dorme no Senhor. Homem de Deus, combateu o bom combate. Aleluia. Quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm e quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus seus vestidos branqueados de sangue.
Deus fala vinha é antigo. Mas esses hinos que são mais ainda tocantes, são mais profundos, eu sinto assim. Não sou contra os hinos novos, desde que sejam hinos sacros, mas os antigos têm algo, têm uma essência diferente. Não adianta, porque os mais velhos concordam comigo, eu tenho certeza disso. Amém? Toda lágrima no céu cessará. Aleluia! Oh glória, louvado e exaltado seja o nome do nosso eterno Deus. A Ele glória. Aleluia. Eu quero neste momento ler uma parte da palavra de Deus que hoje durante o dia eu tinha duas partes. Eu estando em comunhão com Deus, às vezes eu estava até andando aqui pela casa, fazendo alguma coisa, vinha assim no meu coração, Mefibosete. Depois vinha Obed-Edom. Mas quando eu sentei-me aqui para ver realmente o que eu iria pregar nesta noite, paz do Senhor, pastora Vera, eu também amo. E quando eu me assentei aqui e falei, Deus, eu vou fazer então a live, eu estou sentindo que o Senhor quer que eu faça a live, mas que palavra que o Senhor quer que eu fale? E quando eu abri a palavra, até achei a parte de Obed-Edom, a arca que ficou na casa de Obed-Edom, mas comecei a virar mais folhas. E quando eu cheguei aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, ali parou. O Senhor falou, é aí que você vai pregar hoje. Então tem alguém precisando ouvir essa palavra? Eu preciso, porque a palavra nos alimenta, a palavra nos fortalece no reino espiritual, no sentido espiritual, a nossa alma que é carente da presença de Deus, o nosso espírito de vida que tem sede e justiça da palavra de Deus, né, da vontade de Deus. Então, agora eu vou deixar que Deus me use nessa parte. 2 Crônicas, capítulo 20, onde esse capítulo aqui, 20, é o mais amado e familiar de 2 Crônicas, pois ele explica como Deus dá grande vitória àqueles que confiam nele. Esse capítulo 20 de 2 Crônicas é um ensinamento para nós a respeito de como Deus ele nos garante vitória quando nele confiamos. Confiamos mesmo, de verdade, sem titubearmos, sem duvidarmos, porque ele não vai nos lograr, ele não vai nos enganar, ele não vai nos levar no papo. Deus não faz isso. Então, Josafá, ele estava enfrentando, amados espectadores desta live, ele estava enfrentando a pior ameaça externa do seu reinado. Josafá estava enfrentando esta luta que veio, esta prova, sendo a pior ameaça que ele já tinha tido no seu reinado. E ele temia muito, porque existia uma diferença muito grande em questão da quantidade de inimigos. Eram muitos. Então Josafá, ele era assim, já era acostumado a guerras, ele já era acostumado a enfrentar guerras, lutas, mas aquela para ele sabia que era pior. Era o pior momento do reinado dele.
porque ele conhecia quem vinha vindo para lutar com o reinado de Josafá. Ele sabia que eram homens apropriados para guerras, eram homens preparados, eram homens com armas belicosas, né, com armas especiais, na qual o povo de Deus, o povo de Israel, não tinha as armas na mesma altura que aquele povo que vinha vindo da além do mar, que Josafá foi avisado que estava vindo da além do mar para lutar contra Israel. Então Josafá tinha convicção que humanamente, por armas humanas, ele não venceria. Todos seriam mortos, porque eles não teriam capacidade de revidar contra os inimigos, pois eram fortes, lutadores, grandes, digamos assim, nos nossos dias profissionais, e o povo de Israel era um povo que estava na simplicidade e não tinha grandes armas para lutar contra aquele povo. E Josafá temeu, diz a Bíblia aqui, que Josafá, ele ficou muito preocupado com aquela ameaça que estava vindo sobre o reinado dele, sobre o povo que ele respondia por aquele povo naquela época. E ele tinha ciência que aquele povo e ele também seriam mortos, porque a capacidade deles, do povo de Israel com o povo que vinham vindo ao encontro de Josafá e o seu reinado, eles eram muito mais poderosos naquilo que eles tinham para lutar. E Josafá, quando ele soube disso, ele humilhou-se perante o Senhor. Quando Josafá ficou sabendo que da além do mar estava vindo esse povo e que não tinha como explicar que eles não iam vencer, Josafá lembrou de algo. Ele se humilhou perante Deus. E o resultado foi maravilhoso. O resultado foi a maior vitória, olha bem, da maior derrota que aparecia, olhando com os olhos carnais, pensando com a mente racional, com a mente humana, seria a maior derrota do reino de Josafá, para esses que vinham contra ele, ameaçando ele. Mas Josafá, ele se humilhou e disse: Deus, realmente eu estou com medo. Está tudo aqui na Bíblia, é que eu não estou lendo. Deus, eu estou com medo. Josafá diz a Bíblia aqui que ele temeu, ele ficou com medo. Era muito povo que estava, digamos assim, no jogo para serem mortos. E quem que está liderando alguma coisa e cruza os braços e diz que matem? O bom líder não faz isso. Só que Josafá também sabia que com a mão humana, com a mente humana, com aquilo que ele tinha ali para relutar contra aqueles homens, ele tinha ciência que ele não venceria. Ele recorreu a quem? Ao Deus eterno, ao Deus celestial, ao Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus da providência. Ele recorreu ao Deus que ouve as nossas orações. Eu nunca vi uma história na Bíblia ou acontecimentos terrenos que eu já vi em todos esses anos. Eu nunca vi alguém perder a batalha, a guerra. Eu nunca vi alguém ficar derrotado em qualquer prova ou situação que passe, a partir do momento que aquele homem e aquela mulher se humilha debaixo da potente mão de Deus. Eu nunca vi alguém perder. Sou prova de mim mesma. Ganhei muitas batalhas difíceis de ganhar. Ganhei porque Deus já estava comigo, alamanaia. E eu me humilhei perante Deus e disse: eu careço de ti. Eu, precasto, Rimicai, preciso que o Senhor entre nesta batalha,
porque eu sou fraquinha, frágil, pequenina mesmo na estrutura física. Mulher é mais frágil, mas eu preciso do Senhor batalhando por mim nesta minha causa, Deus. Sirva a Deus desde berço, mas fiquei uma época distante da igreja. Quando eu voltei, eu tinha 32 anos. Fiquei de 26 a 32 anos fora da igreja. E quando eu voltei, todo esse tempo agora vai fazer 38 anos, dia 21 de julho. E em todos esses anos, somando com a minha juventude que eu servia a Deus, somando com quase 38 anos que voltei para a casa do Senhor, eu nunca perdi nenhuma batalha. E eu, como uma mulher que criei 2 filhos sem o pai, houve a separação e Deus me sustentou na presença dele. Eu continuei trabalhando na obra de Deus e não tinha ajuda, não tinha uma pensão de filhos, mas Deus sempre me deu saúde para mim trabalhar em 2 serviços no mesmo dia. Deus me deu vitória. E eu quero dizer para os amados espectadores que estão assistindo agora comigo, os que virão daqui a pouco, outra hora, os que virão outros dias, quero dizer para você que nós enfrentamos provas, lutas, tempestades como Josafá, esse rei, ele enfrentou nesta época de muitos anos atrás. Mas Deus não mudou, ele é o mesmo. E o povo de Deus também ainda continua sendo provado, porque Deus quer fazer com que nós conscientizemos de que precisamos dele, dependemos dele, e sem ele nada acontece de bom, e sem ele nada é advogado, sem ele ninguém é sarado, curado, sem ele ninguém vence as batalhas da vida, desde a mais pequenininha até a estrondosa batalha que alguém tenha que enfrentar. E calamaná, e esta palavra que Deus me deu hoje, segundo Crônicas, capítulo 20, falando sobre o rei Josafá. Deus quer falar para mim, para todos nós que estamos diante desta tela, diante desta live. Deus quer falar que, como para Josafá no início que ele recebeu a notícia, foi muito grande, parecia que aquilo para ele era invencível. Mas ele não buscou coisas terrenas, porque ele sabia que a terrena ia falhar. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas Josafá nos deixa um recado, deixa aqui um legado, deixa aqui uma história verdadeira, deixa aqui um testemunho de fé. Diz a Bíblia que ele foi e se humilhou perante Arnaldo Camargo. Abraço! E Deus conta aqui que Josafá se humilhou, ele sentiu nada, o nada. E ele tinha que dar conta dele, da família dele e do povo que ele era rei. Mas graças a Deus que ele era temente a Deus. Graças a Deus que ele sabia que existia um Deus que pelejaria por ele e pelo povo dele. E diz a Bíblia que ele se humilhou. Ele orou. Aleluia. Josafá, ele orou, ele temeu tudo aquilo, mas ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Segundo Crônicas 20, versículo 3. Josafá temeu, como todos nós às vezes temos medo de alguma coisa que estamos enfrentando, ou tememos até aquilo que ainda vamos ter que enfrentar. Mas nós temos um Deus presente conosco. Ele é onisciente, onipresente, onipotente a todo momento, a todo segundo de nossa vida. E quando Josafá, diz a Bíblia que ele se humilhou e apregoou um jejum. O jejum, aleluia, glória ao nosso Deus. O jejum, amados, é algo assim que a gente tem que fazer no momento em que nós vemos que as nossas possibilidades humanas, racionais, força, estrutura, condições para guerrear,
Acabaram. E você diz, como que vai ficar? Será que Deus agora vai deixar que eu perca? Não, Ele não quer que você perca. Mas tem coisas que Ele quer que você faça. Tem coisa que Deus faz. Ele faz porque nós não conseguimos fazer. Porque o impossível Ele faz. O que é impossível para mim, Ele faz. Para você também. Mas tem coisa que para mim é possível, Deus não vai fazer. Ele só vai falar para mim fazer. Concorda? E aqui Deus falou com Josafá. Se humilha, desce. Você precisa de mim agora mais do que nunca. É que o que todo homem, o que toda mulher tem que fazer. Não é levantar a cabeça e dar uma de grandona de que consegue vencer e esquece de Deus. Quer vencer na força própria. Quer vencer na capacidade própria. Estriba-se no próprio entendimento seu. Não faz isso. Ninguém vence estribando no teu próprio entendimento. O nosso falha, o de Deus não. Não, não. E ali, Deus quis dizer para Josafá, fale comigo, Josafá. E ele foi falar com Deus. Ele se humilhou. Se humilhou plenamente debaixo da potente mão de Deus. E foram pedir socorro a Deus em oração. Josafá certamente chegou a todos do reino. Assim, tá vindo aí, já tá vindo. Vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. Ele é o único que pode nos dar livramento. Eita Deus que eu não vejo, mas que faz todas as coisas por mim. Eita Deus que você não vê, mas que está com a mão estendida para você. Você que muitas vezes fala assim, não, eu vou resolver do meu modo. Não consegue resolver do teu modo, o teu modo é imperfeito. Mas deixa Deus resolver para você, mulher. Deixa Deus resolver para você, homem. Jovem, senhora, idoso, idosa, decana, mas tu decai. Deixa Deus fazer por você. E Josafá naquele momento entendeu que Deus estava se agradando dele baixar-se, adorar a Deus e dizer, eu preciso de uma estratégia mais do que nunca agora, Deus. Eu quero vencer esta batalha porque eu conto com o Senhor. E quem conta com Deus não perde batalha. Por isso, grito pro mundo se for preciso, sem ter medo. Eu grito para o mundo se for preciso, sem ter medo. Que Deus nunca nos fará perder batalha. Mas é preciso que eu conecte com Ele. É preciso que eu busque dele. É preciso que eu me humilhe debaixo da potente da mão de Deus. É preciso que eu também, em certas situações, porque o jejum é feito naquela hora que não tem mais o que fazer. Então o jejum, ele vai entrar no reino espiritual até Deus. E Deus, com todo o teu poder, vai derribar por terra o peso de Satanás e seus demônios. Deus vai derribar por terra as potestades infernais que está vindo contra mim, que está vindo contra a minha família, que está vindo contra você e a tua família. Através de um jejum, Deus derruba as potestades infernais. Abre as portas, abre as janelas, raste que ai, abre os portões e diz, Lisete, você venceu, porque eu fiz você vencer. Fulano, você venceu. Fulana, você venceu. Porque você se humilhou perante a minha potente mão. Jejuou, mortificou a sua carne. Ficou sem se alimentar, como o próprio Cristo é exemplo nosso. Ficou sem se alimentar para contar com o meu poder na tua vida. E eu vou te honrar por este jejum. Eu vou te dar vitória. Eu vou derribar por terra as potestades infernais. Os demônios que estavam lutando contra esta obra, contra este minicácio me cai, contra este que mais me cai, este ministério, alabassuri me cai. Os demônios estavam lutando contra o seu ministério e através do jejum os demônios caem por terra, porque Deus derruba eles através do seu e do meu jejum. O jejum é quando você não sabe mais o que fazer. Deus, eu começo hoje, meia-noite, eu não vou comer mais, não vou beber, até amanhã, a hora que eu suportar.
Tem uns que suportam atravessar o dia. Aí vou entregar. Estou sentindo fraqueza, até meio querendo doer minha cabeça. Já faz horas que eu não comi nada. Mas eu estou fazendo para Deus. Vou lá dobrar meu joelho e vou entregar para Deus esse jejum. Vai lá, dobra o joelho e entrega para Deus. A respeito do que tem que ter um objetivo. Senhor, é a minha conta que eu não consigo pagar. Senhor, é minha filha que está doente. Senhor, é meu parente que estão se separando, está acabando o casamento deles. Senhor, é fulano que está na UTI, já foi dado o diagnóstico final, é fatal. Senhor, mas Tu és o dono da vida, entra naquele hospital, entra naquela UTI e dai vida lá, quem estiver lá, Senhor. Senhor, eu estou fazendo jejum por isso, Senhor, eu estou fazendo jejum por esse motivo. Tem que ter um objetivo. E Deus do céu fala, ele está fazendo igualzinho Josafá. Contou comigo na guerra, contou comigo na hora mais escura, mais difícil, mais fechado as portas da vida dela. Contou comigo? Pode deixar, eu vou trabalhar, eu vou abrir as portas para você, vou abrir as janelas para você, vou abrir os portões para você. O jejum é a coisa mais maravilhosa que alguém possa fazer na hora que você não tem mais o que fazer. Jejue para Deus, porque este jejum derriba por terra, a Bíblia fala isso, castas de demônios, milhares e milhares de demônios que lutam contra a nossa vida. Através de um jejum, eles caem por terra, porque Deus abate todos eles. Deus pega eles com uma só mão e fala, sai da vida da irmã Lisete, sai da vida de Castro e Micai, de João Félix Pereira, sai da vida de Maria, sai da vida de Benedita, sai. Ele diz, e uma ordem de Deus, constrói e destrói. Tá bom assim? Assim foi Josafá. Ele sabia que essa era a arma mais forte que ele tinha. Além do que aqueles guerreiros que estavam vindo contra ele. E não parou aí, né, Janaína Queiroz? Amém? Não parou aí. Deus também pegou e falou para Josafá. Agora, Josafá, você fez o jejum, você já orou. Agora você vai louvar, tá vendo? Por isso que eu falei no louvor, que o louvor chama Deus e manda Satanás embora. O louvor a Deus. Aí Deus falou para Josafá, reúna todos, amém, Regina Donato? Reúna todos e comecem a cantar agora. Pode agora contar com a vitória já. Fez o que a Bíblia fala? Fez o que Deus quer que faça? Pode contar com a vitória. Não tem quem não vença quando obedece aquilo que Deus dá a determinação para que façamos. Não há quem não vença. Eu sou Tecalamanai, testemunha disso na minha vida. Eu prego o que eu vivo. Prego com a autoridade de Deus. Não há quem permaneça de pé que é contra você. Não há mal que permaneça agindo na tua vida. Quando você se humilha, reconhece a necessidade de Deus e jejua para que Deus derribe por terra castas de demônios. E Josafá agora, Deus falou que é para mim cantar. Povo, vamos embora. Vamos embora, povo, vamos embora, aleluia, glória a Deus, aleluia. E daí, Josafá levantou os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Eles não cantavam assim, não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quase morrendo. Ah, não dá, eu não aguento essa. Não. Eles não cantaram assim. Alguém ainda diz, não precisa cantar tão alto. Mas tem hora que você tem que cantar assim para glorificar Deus. E para o inimigo ver que você realmente tem uma voz que glorifica Deus. E o povo que estava com Josafá, eles não cantavam assim, baixinho. Eles cantavam em alta voz. Está no versículo 19, 20 de 2 Crônicas. E eles de manhãzinha, saindo, foram cantando ao Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E eles cantavam
bendizei ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aquele povo já tinham orado, que é uma coisa que todos nós temos que fazer. Não precisa estar em dificuldade, não. Ora na hora boa, mas peça a Deus para você. Peça a orientação de Deus, porque a hora da prova chega, você sabe disso. A prova acaba, vem um tempo de refrigério, vem um tempo de refrescor, vem um tempo de suspirar mais gostoso, né? Mas depois lembre-se, vem outra prova. Não para, não para. Só que em todas elas, com Jesus Cristo, somos mais que vencedores. E ali Josafá cantando com aquele povo que cria em Deus, cria. Eles não duvidavam de que Deus ia dar livramento para eles. Não adianta você orar e não crer, jejuar e não crer. Você tem que orar, jejuar, pedir a Deus e crer. Deus vai me responder. Talvez até em alguns casos, Deus responde diferente do que você pediu. Mas Ele vai te responder da melhor forma, melhor do que aquela que você imaginava. Deus vai te responder. Mas você tem que fazer a sua parte. Orar, jejuar, quando está num sentido difícil, que não tem mais jeito, que você vê que nem a oração está resolvendo mais, jejua por isso, e depois começa a cantar. Põe hino na sua casa, começa a cantar, louvar a Deus. Josafá começou a cantar. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E Josafá começou a louvar a Deus, ainda sem saber da vitória, mas crendo. Fé é isso. Você já vê a coisa acontecendo antes de acontecer, porque Deus não falha, e é verdade, Ele dá vitória para nós mesmo. Ele dá, é a parte nossa que nós temos que fazer. Tá cheio de gente que tá assim, ó, e ainda quer bênção, e ainda quer vitória, mas só reclama, só questiona. Não dobra o joelho, não fala com Deus, não põe um louvor, não se humilha perante a potente mão de Deus. Quer que Deus faça o quê? Ele não fará. Ele quer que você se humilhe, Ele quer que eu me humilhe. Quantas vezes Deus fala, põe a boca no pó, Lisete? Eu ponho literalmente, eu dobro o joelho e chego a minha boca no chão. Eu chego a sentir o cheirinho do pó do chão. Ou às vezes o chão está tão limpinho, né, que ele passou até um desinfetante, limpou bem. Você cheira, tá cheirando gostoso o chão, mas você sente o pó, você sente o chão chegando a lamanaia na sua boca, porque não tem mais aonde você entrar. Você não entraria ainda mais para dizer, Deus, eu me humilho perante a tua potente mão, Deus. Cantavam e crendo, tem essa parte. Não esqueça que você tem que crer. Crer, acreditar. Toda vez que Jesus curava, Ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Era assim que Jesus falava. Ele via que a pessoa estava crendo de verdade. E Ele dizia, eu vou dar essa benção. Aleluia. E diz a palavra aqui que enquanto eles cantavam, os guerreiros vinham vindo, os inimigos de Deus estavam próximos. E Josafá subiu no lugar mais alto do deserto, lá na atalaia do deserto. Josafá subiu lá com o povo e começou a cantar a Deus, exaltar o nome de Deus. Sabia que Deus poderoso é para fazer todo tipo de milagre. Todo tipo de obra, Ele é poderoso, Ele faz e acabou. Acabou, não se discute com esse Deus. Alamanaias, aleluia, meu Deus. Deus lindo, que eu jogo beijo pro Senhor, porque Tu mereces muito. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Deus da minha vida. E ali estavam eles louvando, cantando a Deus. Quando olharam lá para baixo, os inimigos que vinham vindo para matá-los se desentenderam. Mas eu gosto dessa hora, gente. Se desentenderam entre eles lá, os guerreiros, cavaleiros. Se desentenderam, irmãos. Começaram a brigar um com o outro. Esta é a risada do cristão. Quem ri por último, ri melhor.
É um provérbio que, olha, dá para acreditar. Quem ri por último, ri melhor. E Josafá vendo todos eles lá guerreando, um matando outro, irmãos. A arma que eles iam para matar Josafá e o povo de Deus, se eles entenderem, entraram numa contenda. Aí você sabe como é que é esse tipo de coisa, né? Quando um começa a brigar, mas que contamina todo mundo, não é assim? Aí contaminou mesmo. E todo mundo, e começou um matar o outro. Sobrou? Nenhum. Não sobrou nenhum para contar a história. Deus matou os inimigos de Josafá, entre eles se brigaram, entre eles se mataram. Por quê? Porque Deus tem a sua estratégia perfeita para agir na minha vida, na minha família, na tua vida, na tua família, no teu ministério, no meu ministério, na minha parte material, na minha parte física, na minha parte familiar. Deus tem a estratégia certa para dar vitória para mim, para você que está ouvindo. Creia e receba, tome posse. Aí vem a palavra de Deus para Josafá. Josafá agora desce lá, no meio dos seus inimigos, que diz que vinha matar vocês, mas olha, você me buscou, fez do jeitinho que eu falei, e eu prometo e eu cumpro, Josafá. Desce lá, pega toda a riqueza deste povo, que traziam em seus cavalos muitas coisas caras, muitos utensílios caríssimos, até mesmo condição financeira, guardado ali em seus cavalos, porque eram homens de bem. E Deus falou, vai lá, Josafá, e pega tudo para vocês. E Josafá, diz a Bíblia que ele foi. E diz a Bíblia que 3 dias levou para Josafá pegar toda a riqueza daqueles homens agora mortos. O inimigo deles foi morto. Alamanaia. É assim com a minha vida, é assim com a tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus matou os inimigos de Josafá. Você não pode agora pensar que mate a fulana, mata a ciclana que trabalha contra mim. Não é assim. Quem agiu ali foi Deus. Deus matou. Josafá nunca desejou que eles morressem. Josafá queria vencer, mas não matá-los. Mas Deus falou, eu posso, Josafá, matá-los e dar vitória para você, e ainda o inimigo entregar na tua mão toda a riqueza que estava na mão dele. Eu aprendo uma coisa, o inimigo pode querer matar você, o inimigo pode querer roubar as nossas vidas, mas quando estamos debaixo da potente mão de Deus, conectado com Deus, em comunhão com Deus, em oração, em santidade, em comunhão com Deus para ver o que Ele quer da minha vida, se humilhando perante a potente mão de Deus, os inimigos que se levantarem serão acabados, serão exterminados, e ainda ganhando a batalha, seremos abençoados, porque o próprio inimigo, tudo que ele roubou de mim, tudo que ele roubou de você, Deus faz voltar para nós com dose dobrada, tripla, quádrupla, dezenas e dezenas de vezes. Deus faz voltar para nós. O que o inimigo roubou, ele vai ter que dar de volta. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou pregando, está dizendo nesta noite, o que o inimigo levou de mim, o que o inimigo levou de você, de alguma forma, Deus vai nos retribuir. Deus vai dar de volta para mim o que eu perdi. Deus vai dar de volta para você o que você perdeu. Mas não é assim, de braço cruzado e longe da vontade de Deus. Deus atende o filho e a filha dele, mas a filha e o filho que estão em comunhão com ele, que querem obedecer ele, que exalta a realeza de um rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o nosso Deus, nosso Jesus maravilhoso. Essa história de hoje trouxe para nós uma mensagem linda, uma mensagem poderosa. Eu tomo posse que o inimigo que roubou da minha vida, de alguma forma Deus fará voltar em minha mão. Não numa porçãozinha como eu perdi, mas será muitas vezes mais, voltará na minha mão a minha bênção. Se o inimigo roubou, ele vai ter que devolver. Deus mesmo vai fazer com que ele devolva para mim. E se tu creres, será a mesma coisa com você.
que Deus não faz nós perdermos nada. Ele é justo, justo, justo e justo. Mas sejamos também servos de Deus, servas de Deus, humilhadas, tementes à potente mão de Deus. 3 coisas: orar, jejuar e louvar a Deus com a sua voz. Coloque lá na televisão, coloque lá naquele aparelho de som, aquele hino que você gosta de ouvir e comece a cantar. Ainda não recebi tudo de Deus que eu preciso, mas eu vou começar a cantar em agradecimento. Isso faz na região celestial um reboliço e Deus se agrada daquele que canta, mesmo que ainda não recebeu a bênção, mesmo que ainda não está vendo nada da vitória, mas já canta contando a vitória. Deus se agrada desse ou dessa. Vamos fazer assim? Aleluia, glória a Deus. A mensagem de hoje foi profunda, até pesada mesmo, né? Dizendo contra o inimigo da nossa alma. Mas não se esqueça, Deus é isso aí, é a palavra. E quando eu prego a palavra, eu não abro mão da palavra. Deus disse, falou e eu tomo posse. O inimigo vai ter que devolver. Para aquele que é fiel a Deus, o inimigo vai ter que nos devolver tudo que ele roubou de nós, da forma que Deus vai nos trazer. Porque Josafá não pediu para ninguém morrer, Josafá não pediu nada dos inimigos para ele, mas aprove a Deus fazer justiça. Eu mato e eu dou vida. Deus fala, eu mato e eu dou vida. E para Josafá e o povo temente a ele, Deus deu vida, e com abundância. Mas para o povo que perseguia o povo de Deus, morreram todos. Não há quem lute contra Deus e fique de pé. Não há quem lute contra Deus e tenha vida com abundância. Não há quem lute contra Deus e veja os bens da terra. Não verá os bens da terra. Mas aquele que é temente a Deus, procura fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Procura estar na vontade de Deus, se humilha, crê, toma posse e obedece o que Deus fala. Para esse Deus faz algo que tem uma estratégia que nunca passou pela minha cabeça nem pela sua. Mas essa estratégia ela cumprirá em nossa vida. Porque aquele que é fiel a Deus, se eu for fiel a Deus, Deus é muito mais poderoso. Ele é fiel. Eu posso falhar, mas Ele é fiel sempre. Então, se na minha fidelidade que eu alcancei pela graça de Cristo, eu consegui alcançar ser fiel, Deus é muito mais fiel do que eu para dar para mim aquilo que Ele me promete, aquilo que Ele diz que vai dar, de acordo com a minha obediência a Deus. Obedeça a Deus, fale com Deus, Ele te ama. Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus de dar medo. Nós temos que temer, temer é respeitar, temer é dar valor a um Deus super poderoso, muito poderoso, viu? Ele dá a vida, como deu para Josafá e o povo, mas também tira. Então, pensemos bem, de que lado nós estamos? Adorando a Deus, buscando de Deus, ou estamos do lado de alguém que até persegue uma igreja evangélica, até persegue aquele cristão, aquela cristã, aquela mulher, aquele homem? Como está a tua vida? Põe a mão na consciência. Nunca persiga um homem de Deus. Nunca persiga uma mulher de Deus. Aquela que é de verdade, aquele que é de verdade, Deus vai pelejar. E o inimigo não vai ficar sorrindo, não. É a gente que vai sorrir por último, mas vamos sorrir. Tá bom, amados? Esta é a palavra de hoje, viu? E eu sei que vai alcançar muitos corações, e é isso que eu quero ser, uma boca de Deus na terra. É isso que eu quero ser, sem orgulho, sem vaidade, sem exaltação, sem ego. Não, não. Se eu tiver de me gloriar de alguma coisa, eu só me glorio do Deus que eu tenho. Esse eu fico mesmo dizendo, eu me glorio do Deus que eu tenho, é inexplicável, inenarrável, Ele é imutável, Ele é infinito. Não tenho palavras para descrever quem é Deus, mas eu sei um pouquinho já, porque Deus é infinito. Você nunca vai saber dele totalmente, mas o pouco que eu sei é tão gostoso, é tão lindo. Eu vivo numa paz tremenda, né? E ainda tenho minhas provas, mas eu sei que em todas essas, como foi Josafá, eu serei mais que vencedora em Cristo Jesus.
E se tu também permaneceres na presença de Deus como Ele quer, também serás mais que vencedora, mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nossa, já foi quase 1 hora de live, né? Mas eu estou ainda querendo louvar a Deus com mais um hino. Vamos ver se eu consigo? Porque aqui você não saiu do lugar, aí eu vou conseguir tocar mais um hino que quando às vezes desligo a televisão, às vezes ela sai do lugar, né? Vamos ver agora se eu consigo fazer voltar. Vamos ver. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá, vamos lá. Espera aí. Glória a Deus. Um momentinho só, tá? Ó, que coisa mais linda, ó. Mateus e Ensen, irmãs Falavinha. Chegado à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele ouviu logo meu clamor. Aí, viu? Olha que confirmação! Eu não escolhi, achei o hino agora. Ele ouviu o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora sei que Ele me salvou, aleluia, glória ao Salvador, aleluia, e Dalina. Beijo! Tudo de graça me perdoe, Arnaldo! Glória a Deus, né, Arnaldo? Abraço pra Lúcia! Glória ao Salvador! Regina Donato, aleluia! Glória ao Salvador! Alaba cantarai! Compartilhe, gente. Tem muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra. Seja missionário de Deus, compartilhando pela live, compartilhe. Você não pode ir lá, manda live. Deus vai falar com aquela vida, certamente. Eu tenho certeza. Amém? Glória ao Salvador. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, amados, muito maravilhoso. Hoje Deus falou conosco muito, né? Compartilhem essa live e entrem no meu canal. Nessa live, já que você acabou de assistir, clique no joinha, sabe? Porque esse joinha que é clicado por você é a mesma coisa de você falar para o canal meu lá no YouTube: olha, solte as lives da irmã Lisete, que é edificante as lives, é boa as lives dela. Olha, YouTube, nós gostamos da live da irmã Lisete. E não é para proclamar o meu nome, proclamar eu, é para proclamar o evangelho da paz, o evangelho da verdade.
certo? Então vocês estão, Deus vê lá no céu, que vocês estão pregando através dessa palavra que Deus deu para mim. Através da minha live, vocês estão pregando quando vocês mandam. E quando vocês clicam no joinha, vocês estão também dando assim o seu aval, digamos assim, pro YouTube. Pode soltar essa live que é de bom agrado. Entendeu? Então, inscrevam-se, né? Tem aumentado o número dos inscritos, graças a Deus. Não é para minha glória, não é para meu ego. Não. É porque Deus está nisto. Deus está nesta live. Eu recebi uma ordem de Deus e eu creio nele que vai me levar por muitos e muitos anos fazendo live para a glória de Deus. Amém? Orem por mim, que eu oro por vocês. E até a próxima. No nome de Jesus. E o amor de Deus, a graça de Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa família, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Tchau, tchau.